Hoje eu vou falar sobre um tema muito gostoso, literalmente. Eu vou falar sobre produção de chocolate, a origem do chocolate, quem foram os primeiros chocolatras do mundo, a diferença do chocolate original e do chocolate branco, também que adicionou leite, açúcar, a fabricação para moldar em barra o chocolate para vender nos supermercados. E mais algumas curiosidades. Se você, como eu, deseja saber mais sobre esse assunto, vem comigo que eu vou te explicar. Acredita-se que os primeiros chocolatras do mundo surgiram no século XVI. Eles, na era pré-colombiana, eles foram os astecas. Eles já arrancavam a semente do cacau para fazer uma bebida chamada de chocotl. Eu não sei falar na língua deles, mas tudo bem. Na época era muito amarga, porque continha vinho, purê de milho e pimenta. E entre os astecas só poderiam beber os imperadores. Era muito usado em rituais religiosos e banquetes. Só depois, em 1528, que os espanhóis descobriram isso, na quarta viagem de Cristóvão Colombo, e levaram para a Europa adoçando com açúcar. Mas como na Europa o cultivo do cacau não era muito bom, porque a terra não supria as necessidades do cacau, levaram para a América Central, onde lá os franceses e os ingleses descobriram a invenção e colocaram leite. Só depois, no século XIX, que os brasileiros e os americanos descobriram isso e começaram a moldar o chocolate em barra para vender nos supermercados. A origem do chocolate vem de um fruto chamado cacau. A produção pode trazer aqui para mim o fruto. Tá aqui o fruto ainda maduro, aqui ele tá maduro, perfeito aqui. A gente abre aqui, ó. Aqui são as amêndoas do cacau. Elas estão maduras aqui ainda e elas vão passar por um processo de secagem. Vou por um processo de secagem e torragem. Mas antes desses dois processos, vai ter um processo muito grande de limpeza. Vão limpar ela para tirar qualquer impureza indesejável, tipo poeira, galhos, pedrinhas, areias. E aí depois ela passa pelo processo de secagem, aí torragem, que é a fase crítica da produção de chocolate, porque existem dois tipos de processos de torragem. O primeiro tipo é quando o processo de torragem é em curto período, mas com altas temperaturas, deixando um sabor forte de chocolate, mas com aroma ruim. Já o segundo processo deixa longo período de tempo em temperaturas mais brandas e para manusear mais o sabor e também o aroma, deixando o aroma melhor do que o primeiro processo. Aí depois as amêndoas do cacau são trituradas e viram o que chamamos de nibs. Os nibs são amassados para virar pequenas partículas, bem pequenininhas. Aí quando eles viram essas pequenas partículas, adicionam alguns ingredientes como licor de cacau, manteiga de cacau. E depois disso ele passa por uma troca de temperaturas, 60 a 80 graus. E aí depois ele passa por um processo de chotagem, que eu me lembro. Nesse processo é um processo para dar aroma. Ele pode durar horas e até dias. Esse processo consiste de colocar mais manteiga de cacau nos nibs ali que passaram pela troca de temperatura. Depois disso, eles são transformados em líquidos, né? Ele fica aquele líquido cremoso e tal. Aí agora para transformar em barra, ele passa por um processo de sucção a vácuo, ou seja, você pega um plástico, vai moldando ele assim como um boneco
e coloca ele em uma máquina de sucção a vácuo para ficar perfeitinho na forma do boneco que você criou. Existem vários, tem trufas, barra de chocolate daquela também, tem barra de chocolate de boneco, samurai e tal, e vários outros. Eu vou falar agora uma das curiosidades. A plantação do cacau é uma velha conhecida da humanidade. Acredita-se, um dos relatos mais antigos foi em Porto Escondido. Eu não sei falar, né, o nome, né, assim, direito. Data que algumas plantações de cacau nesse lugar tem 1150 anos antes de Cristo, e 1400 anos antes de Cristo. Outra curiosidade também é que existem 3,5 milhões de pequenas famílias produtoras de cacau. Mas 2,6 milhões dessas famílias moram na África Ocidental, ou seja, a África Ocidental é a maior produtora de chocolate do mundo e de cacau também. Uma curiosidade aqui sobre a região que eu moro. Eu sou privilegiado de morar numa região chamada Ilhéus. Ela foi uma das primeiras regiões à produção de cacau e chocolate. E ela ganhou até um prêmio de exposição universal na Europa por sua grande produção de chocolate, ou de cacau. A gente viveu a época dos barões do cacau, só que com o passar dos anos veio uma doença chamada vassoura de bruxa, que diminuiu. Mas até hoje nós temos uma grande quantidade de importação e exportação de cacau em Ilhéus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal e dá like. Valeu, galera. Tchau.